Pensamos iniciar a breve trecho a vacinação do núcleo de trabalhadores que asseguram os serviços essenciais e a continuidade dos serviços nos outros subsistemas, nomeadamente sociais de justiça, e os trabalhadores de registros que são indispensáveis a assegurar a continuidade do serviço. Sr. Presidente, vou então apresentar o meu último grupo de questões que se prende agora com o registro de notariado. E tenho em concreto, se não estou em erro, 3 perguntas para lhe colocar, Sra. Ministra. Em primeiro lugar, a revisão das carreiras, que foi operada em 2018, continua desacompanhada da respectiva regulamentação e já passaram mais de 2 anos desde o fim do prazo legal para esse efeito. Por outro lado, e esta é a segunda, e portanto a pergunta é implicitamente, enfim, para quando é que vamos finalmente ter a regulamentação da revisão de carreiras? A este respeito ainda, vale a pena sublinhar, o que tem sido sublinhado várias vezes em várias audições com a Sra. Ministra e a sua equipa, que há vários trabalhadores desta área que foram integrados, como por exemplo os conservadores ou oficiais de registros, que foram, digamos, integrados em carreiras e estão a desempenhar funções próprias de uma classe de serviço superior, mas a serem remunerados por uma classe de serviço inferiores. E, portanto, há aqui uma discordância entre as tarefas que cumprem, as funções que desempenham e a sua remuneração. Isso tem a ver justamente com a integração nas respectivas carreiras. E, finalmente, a última pergunta, Sra. Ministra, é esta. Relativamente à revisão do regime remuneratório destes trabalhadores, que foi operado em 2019, também falta regulamentação, há já muito tempo, em matéria, por exemplo, de abonos para falhas ou em matéria de prémios de produtividade, prémios de desempenho. E, por outro lado, também é sabido que a transição não reconheceu os direitos remuneratórios referentes à antiguidade na carreira, ou seja, na maior parte dos casos, ou em muitos casos, há conservadores que têm mais de 20 anos de carreira e que foram integrados na primeira fatia, digamos assim, na primeira posição, desculpe, na tabela remuneratória, que é a posição de ingressos, e, portanto, isso é claramente atentatório dos direitos que foram adquiridos ao longo da carreira profissional. E também sobre isto eu gostava de ouvir a posição do Ministério da Justiça e aproveito, como é a última questão que tenho para lhe colocar, para lhe agradecer as respectivas respostas. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra a Sra. Ministra da Justiça. Muito obrigado, Sr. Deputado José Manuel Pureza. Relativamente à questão dos registros de notariado e da revisão de carreiras. O processo de revisão de carreiras foi concluído e penso que não se trataria tanto de uma questão de regulamentação, mas de uma questão de procedimentos concursais. Procedimentos concursais que foram abertos no sentido de permitir também resolver um problema que foi o problema que colocou, que é o problema de pessoas que desempenham tarefas no quadro de um determinado conteúdo funcional, sendo que receberão remuneração com uma base diferente daquela que seria devida em função do trabalho que efetivamente fazem. Pronto, a solução que encontramos para isso, para obstar a essas dificuldades, foi efetivamente estabelecer procedimentos concursais de forma a evitar um contexto em que nós temos, de facto, pessoas que estão colocadas em sítios dos mais diversos, sendo que o vínculo delas é um sítio, mas estão colocadas no outro e, portanto, desempenham tarefas diferentes e isso gera, de facto, uma grande insatisfação e problemas muito complicados ao nível da gestão dos efetivos. Quanto à questão do quadro remuneratório, disse-me que há conservadores que estão na primeira posição na tabela remuneratória e que têm 20 anos de serviço. Eu tenho, Sr. Deputado, eu confesso que não consigo identificar isto. Mas aquilo que me comprometo a fazer é, já que me colocou a questão assim, obviamente admito que haja aqui algum problema, alguma dificuldade, e o que me comprometo a fazer é indagar junto dos serviços e tentar perceber o que é que se passa relativamente a esta questão que aqui me colocou. Mas também no que se refere aos problemas, aliás, já aqui colocados há pouco, o Sr. Deputado José Manuel Pureza, relativamente aos registros de notariado, o que há aqui de preocupante é que se nós verificamos os vários pontos que estão por resolver, quer a nível estatutário, quer a nível de pessoas que estão a exercer funções
de facto, que não corresponde à remuneração que têm. Se nós olhássemos as notas que temos de há um ano atrás, de há 2 anos atrás, até de há 3 anos atrás, poderíamos utilizar as notas de há 3 anos atrás. Porque na verdade, a evolução tem sido praticamente inexistente nesta matéria, ou seja, os principais déficits, quer a nível de número de funcionários neste setor, quer a nível da regulamentação das várias carreiras deste setor, quer a nível da demora nos concursos abertos ainda em 2019 e que ainda não se concluíram. E, portanto, a questão que se pode colocar é que evolução é que o Sr. Ministro nos pode referir relativamente aos variedíssimos problemas que têm vindo a ser levantados no âmbito do Instituto do Registro e Notariado. E, de facto, aqui as respostas têm sido muito poucas ao longo do tempo. Quanto aos registros de notariado, disse que as notas que tinha podiam ser há 3 anos atrás. Ó, Sr. Deputado, eu acho que é um pouco injusto, porque efetivamente houve na legislatura passada um trabalho importante que teve a ver com as carreiras. Aquilo que estará atrasado, aquilo que serão os concursos abertos para a colocação para a colocação organizada, digamos, dos vários trabalhadores em função das suas competências e em função das suas competências e aptidões, e portanto estes concursos têm o seu tempo. Nós temos procurado fazer com que eles sejam mais rápidos possíveis, mas eu diria que de facto tem muita gente a concorrer, há muitas reclamações e portanto do ponto de vista administrativo não é fácil, mas estamos a fazer todos os possíveis no sentido de que eles terminem. Aliás, nós recebemos todos aqui na Assembleia um e-mail do próprio Sindicato dos Trabalhadores dos Registros e Notariado. Já houve algumas questões que foram colocadas, no entanto, em relação àquela que é a necessidade, a ausência de regulamentação das carreiras dos conservadores e dos oficiais de justiça, encontra-se de facto por compreender, ou seja, se efetivamente existe já algum tempo previsto para que isto possa vir a ser regulamentado, há esta preocupação pela integração também de carreiras e categorias que não está harmonizada e para a qual o sindicato nos veio alertar e, portanto, as preocupações não se prendem unicamente com o sistema remuneratório destas carreiras, mas também com a antiguidade, como já aqui foi referido, e ainda a própria revisão da lei orgânica, e nesse sentido queríamos perceber, Sra. Ministra, que avanços é que estão a ser feitos, e depois uma outra questão que nos é colocada e que gostaríamos evidentemente de transmitir à Sra. Ministra, prende-se também com a ausência não só dos recursos humanos, mas também da medicina do trabalho e sem condições, muitas das vezes, para a segurança nos próprios serviços de registro. Aquilo que nos é feito o alerta tem a ver, de facto, com o impacto que isto tem, pois, no atendimento também aos cidadãos e no cumprimento daquela que é a missão dos registros de notariado, pelo que gostaríamos de perceber se estes conjuntos de dificuldades já estão identificadas pelo Ministério e que medidas é que estão a ser promovidas para suprir as mesmas. Muito obrigado, Sra. Deputada. Sra. Ministra da Justiça, tem a palavra. Posso, sim, senhor, com certeza. Senhora Secretária de Estado, a Senhora Ministra pede que seja a Senhora Secretária de Estado a usar a palavra, dispõe de tempo e, portanto, faça favor. Muito obrigada. De forma muito rápida, relativamente às carreiras e às componentes associadas ao registro de notariado, daria nota de 3 pontos. Quanto à regulamentação da carreira, a única coisa que falta regulamentar é o estatuto do CIADAP, a parte de desempenho. Está a terminar neste momento o ciclo avaliativo de 2 anos e a portaria sairá logo a seguir a este estatuto, a esta componente estar fechada. Segunda questão associada com situações, digamos assim, consideradas anómalas relativamente às pessoas estarem em funções diferentes daquelas que deveriam estar com vencimentos diferenciados. Isso teve a ver com momentos em que tínhamos pessoas a trabalhar em substituição e tem sido feito, e foi feito, um grande trabalho de harmonização de toda essa situação, que neste momento corresponde a 4.659 trabalhadores.
E, portanto, neste momento, que eu saiba, e esta foi a indicação dada pela direção do IRN, estas situações estão praticamente todas fechadas. Só não digo totalmente fechadas, porque pela dimensão que elas têm demorado um pouco mais a fazer essa avaliação. Em todo o caso, está a ser feito, está em execução e não há dúvida que tudo aquilo que tiver que ser tratado será. A terceira nota tem a ver com a questão de haver pessoas que estiveram e entraram para o primeiro nível de remuneratório da carreira na altura em que foi feita a componente do novo regime remuneratório. Só para recordar que daquilo que estamos a falar são dos adjuntos de conservadores que durante 20 anos não tiveram qualquer colocação na carreira. Aliás, não foram 20, foi menos. Mas, em todo o caso, aquilo que foi acordado, inclusivamente com as estruturas sindicais, é que era importante a sua integração na própria carreira. E foi assim que elas ficaram naquilo que foi a posição remuneratória possível na altura em que foi feita essa mesma integração. A terceira nota relativa à lei orgânica. A lei orgânica é uma das decisões que naturalmente caberá ao Governo ainda tomar relativamente à própria revisão e, portanto, será uma matéria que naturalmente o Ministério da Justiça tomará nota em devido tempo. Muito obrigada. Obrigado. Finalmente, neste grupo, pergunto-lhe sobre o registro inventoriado. A Sra. Secretária de Estado já respondeu sobre a regulamentação que estava prevista no Decreto-Lei 115 de 2018, o artigo 38, mas gostava de lhe deixar esta pergunta. É um setor que arrecada 600 milhões de euros por ano e sente que nenhum investimento é feito. Há 19 anos que não entra ninguém para as conservatórias. Pergunto-lhe se, em termos de recursos humanos, vamos inverter esta situação. Obrigado. Se nos estiver a ouvir, pode usar a palavra, Sra. Deputada. Obrigada, Sr. Presidente. Espero que agora me estejam a ouvir. Estamos a ouvir. Obrigada. Cumprimento a Sra. Ministra, a Sra. e o Sr. Secretário de Estado que a acompanham. Sra. Ministra, ia voltar à questão dos registros e notariado, que aliás já foi abordada noutras intervenções, mas prender-me muito até naquelas que foram as respostas que entretanto já deu. A Sra. Ministra respondeu durante esta audição regimental que não há regulamentação por fazer no setor dos registros. Então gostava que nos explicasse, Sra. Ministra, e a todo o setor que está preocupadíssimo porque sendo de facto abandonado, se a regulamentação prevista no artigo 38 do Decreto-Lei 115 de 2018, que aliás é o diploma que operou a revisão das carreiras, como sabe, e que deveria estar concluída em abril de 2019, já está concluída. É que a informação que o PST tem é que tal não sucede. Aliás, tanto quanto sabemos, nem sequer a negociação já se iniciou. Sendo que não podemos esquecer que a regulamentação destes diplomas tem um impacto profundíssimo na carreira dos conservadores, nomeadamente na questão remuneratória, porque as suas carreiras têm impacto direto na questão remuneratória. Também nos preocupa a questão da revisão do sistema remuneratório, porque tanto quanto sabemos, temos oficiais a desempenhar umas funções que na verdade estão a ser remunerados como se fossem de uma categoria inferior quando as suas funções não o são. O que coloca aqui uma grande injustiça na remuneração efetivamente devida. Tal como a questão dos abonos, dos subsídios, dos riscos, tudo se mantém. Acresce, Sra. Ministra, que há 2 anos o PST fez um projeto de resolução que foi aprovado com estas preocupações e que ainda hoje se mantém. A medicina no trabalho, a segurança das instalações, a privacidade. Bem, sabemos que agora, fruto da pandemia, não há atendimento quase presencial neste momento, mas a verdade é que se perdeu uma oportunidade para regularizar estas situações num setor tão abandonado. Para não esquecermos os cerca de 1.500 trabalhadores que faltam até hoje. Que soluções, Sra. Ministra, em vez de promessas, de nos estar constantemente a prometer coisas, faça quando é que vai ser realmente feita esta regulamentação, as carreiras, o estatuto remuneratório, quando tudo isto vai ser efetivamente feito. Mais uma nota, Sra. Ministra, que não posso deixar de lhe dizer hoje. Temos visto com grande preocupação... Peço-lhe conclua, Sra. Deputada. Mesmo terminar, Sr. Presidente, que a Sra. Ministra tem feito de magistrados para todos os tipos de funções na Justiça. Sra. Ministra, a Justiça não é feita só por magistrados, é importante que os outros atores da Justiça estejam representados, sob pena de termos uma Justiça inquinada por magistrados que depois vão ter que julgar pessoas do PS. E voltamos nós aqui às nomeações e ao amiguismo partidário que não deixa nada bem no Ministério. Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigado. Registros e notariado. Senhora Deputada Emília Cerqueira,
A senhora deputada provavelmente não assistiu à sessão toda, mas a senhora, quer eu, quer a senhora Secretária de Estado da Justiça, demos já aqui informações sobre aquilo que estava em falta relativamente à regulamentação das carreiras dos registros de notariado. A senhora Secretária de Estado explicitou que aquilo que, basicamente relativamente às carreiras, o que estava em causa neste momento seria o regime de avaliação, e que estaríamos a fazer o segundo ciclo de avaliação e que, portanto, nesta altura, que em breve, seguramente, este processo estaria concluído. As questões de medicina do trabalho, de segurança no interior das instalações, de privacidade. A senhora deputada compreenderá que neste contexto pandémico a grande preocupação, nós norteamos essencialmente pela preocupação de defender a saúde e a vida dos trabalhadores e das pessoas que demandam estes serviços. E, portanto, criamos, obviamente, todo o investimento que fizemos foi no sentido de criar proteções relativamente à pandemia e de permitir que os serviços continuassem a prestar os serviços essenciais.